Olá, eu sou Júlia Arruda, atualmente estou secretária das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos do Governo do Estado. E em parceria com a Band RN, nós iremos agora iniciar uma série de conversas, de entrevistas, de bate-papo, alusivo ao Agosto Lilás, esse mês de conscientização e proteção às mulheres vítimas de violência. Esse mês foi criado em alusão à sanção de uma importante lei, que é a Lei Maria da Penha, que nesse último dia 7 de agosto completou 19 anos. E ao longo desses 19 anos, a lei também sofreu algumas transformações, aperfeiçoando a sua implementação. E hoje teremos aqui a oportunidade de dar início a essa série de entrevistas com um importante instrumento, fruto já do desdobramento da Lei Maria da Penha, que são as Patrulhas Maria da Penha. E hoje eu estou tendo aqui a satisfação de conversar com a Tenente Coronel Helena, que é responsável pelas Patrulhas Maria da Penha em todo o estado do Rio Grande do Norte, e a Cabo Micarla, que atua diretamente aqui em Natal e região metropolitana. Olá, meninas, sejam todas bem-vindas. E é um prazer estarmos aqui dando início a essa série de conversas, dizendo aqui a importância, né, da Patrulha Maria da Penha. Primeiro de tudo, sejam bem-vindas, se apresente, por favor. Olá, secretária. Eu sou a Tenente Coronel Helena, atualmente comandante do Batalhão de Policiamento Escolar e Prevenção às Drogas e à Violência, e um dos programas do nosso batalhão são as Patrulhas Maria da Penha. Olá, tudo bom, Olá, Cabo? secretária, tudo bem? Eu sou a Cabo Micarla e eu atuo diretamente na Patrulha Maria da Penha há quase 5 anos. Estou no batalhão e atuo no dia a dia com as mulheres vítimas de violência. Então, primeiramente, eu queria que vocês mostrassem, para quem ainda não conhece, não sabe, né, exatamente qual é a atuação da Patrulha Maria da Penha. Então, que vocês pudessem passar qual é o papel, como é que atua a Patrulha Maria da Penha aqui no estado do Rio Grande do Norte. As Patrulhas Maria da Penha, elas estão presentes em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos hoje 17 polos. Ela foi criada em 2020, tínhamos apenas o polo de Natal, e hoje nós já temos 17 polos. Então, com esses 17 polos, atendemos todo o estado. Então, como é a atuação das patrulhas? Nós recebemos os processos via judicial, né? O judiciário nos envia o processo determinando que aquela vítima que já denunciou, que está sendo acompanhada, né, já tem uma medida protetiva de urgência, ela precisa ser acompanhada pelas Patrulhas Maria da Penha. Então, a partir daí, quando nos chega o processo, aí a gente dá para aquela patrulha responsável por aquela área e, a partir daí, esta patrulha vai fazer visitas às vítimas de violência contra a mulher, né? São as vítimas que vão ser protegidas pela Patrulha Maria da Penha. Perfeito. E aí muita gente também tem curiosidade para saber como é a rotina, o dia a dia, o atendimento e assistência a essas mulheres, né? Se a patrulha faz esse acompanhamento, se a mulher precisa se deslocar até o seu trabalho, a uma academia, ou diariamente, né? Para a sensação de proteção mesmo. Como é isso, Cabo Micarla, já que a senhora atua diretamente, né? Está na ponta, na base, atuando e fazendo esse acolhimento, atendimento, como é que funciona realmente no dia a dia a rotina de uma mulher que é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha? Isso mesmo, secretária. Nós vamos às residências das assistidas, né, como chamamos. As mulheres, elas são recebidas, quer dizer, elas nos recebem e a gente vai fazendo esse acompanhamento periódico. Nós vamos até a residência, conhecemos um pouco a história. Geralmente, na primeira visita, nós fazemos algumas perguntas para saber um pouco da sua situação, para saber sobre a residência, se elas têm ponto de apoio, se elas têm uma rede de apoio, na realidade. E, aos poucos, a gente vai conhecendo e vai sabendo como é a vida e a rotina. Muitas vezes, elas precisam, sim, de auxílio da patrulha para irem a determinados locais, porque não se sentem tão seguras, e a patrulha, ela presta esse apoio. Nós, além de fazermos as visitas, a gente também presta apoios quando precisa ir, muitas vezes até em consultas, porque elas têm medo, é próximo da localidade do acusado, ou alguma coisa do tipo. As assistidas que têm botão do pânico, a gente presta o auxílio de ir com elas até a central de monitoramento, para fazer a troca, para fazer reparo, entre outras coisas. E é esse o nosso dia a dia. Perfeito. Eu sou suspeita, eu sou uma entusiasta da Patrulha Maria da Penha, porque é um instrumento que realmente é eficaz, eficiente, que ajuda a salvar a vida das mulheres. E tem um dado extraordinário, né, Coronel? Durante todo esse ano já foram atendidas, passar um pouquinho os índices, os números, né? E a reincidência, se houve reincidência, se as mulheres foram vítimas, já. Então, puder fazer assim esse panorama da real situação agora, só em 2025.
Sim, em 2025 nós temos 1.800 processos ativos em todo o estado. E são mais de 10.500 visitas a essas mulheres, porque a patrulha ela visita e continua visitando até que a própria vítima ela se sinta segura e já diga que não quer mais, né, o acompanhamento da patrulha ou o judiciário arquive o processo. Então, só este ano de 2025 já são mais de 10.500 visitas, são 1.800 processos ativos em todo o estado e nós temos o prazer de dizer que essas mulheres que são assistidas pelas patrulhas Maria da Penha, elas nenhuma, né, desde quando se iniciou até os dias atuais, nenhuma foi vítima do feminicídio. Então, já tivemos mais de 4.800 casos de relatos ao todo, desde quando iniciou, e dessas 4.800 vítimas, nenhuma sofreu feminicídio, graças a Deus. Então, mostra realmente que o serviço da Patrulha Maria da Penha é um serviço que protege as mulheres. Então, que elas precisam se sentir seguras. As patrulhas, quando são visitadas, iniciam as visitas pelas nossas policiais, mostra para que elas podem ter uma vida normal, elas podem frequentar o lugar que elas quiserem. Elas ficam com o contato direto da patrulha, para caso se sintam ameaçadas, caso o agressor se aproxime, elas acionem diretamente a patrulha. Então, cada patrulha Maria da Penha tem um celular onde passa diretamente este contato para as vítimas, para que elas sejam acionadas em qualquer risco que a vítima se sinta. E é um dado extraordinário esse, né? Porque de mais de 10.000 atendimentos, mais de 4.000 mulheres assistidas, só esse ano 1.800 mulheres e nenhum feminicídio, é algo para ser comemorado, celebrado e instrumentalizado. Hoje a patrulha, ela atua nos 167 municípios, mostrando a importância da regionalização, da interiorização desse programa. E eu tenho um dado aí para dizer também que eu tenho percorrido, né, vários municípios, não só junto às secretarias municipais, mas nos grandes eventos também. Então, a patrulha tem sido aí uma grande parceira, né, de conscientização, de levar essa informação, de pedagogicamente conscientizar a população, né, para os índices, né, os canais de denúncia, para que aquela mulher naquele evento ela saiba que ela não está só, que ela conta com o efetivo, que ela conta com a identificação de uma policial que vai estar lá preparada e pronta para lhe ajudar, né? Então, isso é muito importante e é algo para ser comemorado, né? Até porque a gente sabe que vivencia um aumento de violência como um todo, em todo o país. Em todo o país aumentaram os índices de feminicídio, mas aqui no estado do Rio Grande do Norte conseguimos diminuir até 20% esses índices de feminicídio. Isso são através desses instrumentos, através desses artifícios, desses equipamentos fortalecidos para impedir que aquela mulher perca a sua vida pelo simples fato de ser mulher. A gente tem um dado para ser realmente evidenciado que até o dia de hoje, né, o mês de agosto, 11 mulheres foram vítimas do feminicídio. Isso é um dado para lamentar, porque por trás de cada número frio tem uma vida que foi interrompida, tem uma família que foi completamente destroçada, são filhos que ficaram órfãos da vítima do feminicídio. Mas, por outro lado, a gente também tem que ver a perspectiva que mais de 4.000 mulheres tiveram suas vidas salvas, né? Então, no momento que a gente vê a banalização, muitas vezes, de frases, de comportamentos, né, que diminui a mulher, que oprime a mulher, que viola os direitos das mulheres, por outro lado, também temos equipamentos e instrumentos como esse da patrulha, que tem dados concretos e reais que vêm ajudando a salvar a vida das mulheres. E a gente tem que evidenciar e propagar e divulgar isso para toda a sociedade, até para não descredibilizar a Lei Maria da Penha, que diariamente a gente precisa reforçar. Apesar de ser uma das 3 leis mais avançadas de todo o mundo, de acordo com a própria ONU, a gente tem que mostrar que é uma lei eficiente, que é eficaz, que salva vidas. Mas isso mostra também a importância das mulheres acionarem essa rede. As mulheres que estão tendo a chance de ser acompanhadas por essa rede, elas têm, consequentemente, a chance de salvar as suas vidas, não é isso? Exatamente. A lei, né, Maria da Penha, ela não é apenas uma lei, ela é uma lei que salva vidas. O feminicídio, ele é um crime que ele pode ser evitado, né? Não é um crime onde como um latrocínio, um homicídio, que muitas vezes não tem como ser evitado, mas o feminicídio, sim.
basta que haja a denúncia, basta que a sociedade se una para salvar aquela mulher que vê que está sofrendo. Então, é um tipo de crime que você vê. Quando as patrulhas passam a acompanhar, o feminicídio é zero. Então, o feminicídio ele é um crime que pode ser realmente evitado. Né? Isso, e essa patrulha, desculpa interromper, mas já veio, né, como desdobramento da Lei Maria da Penha, porque um grande produto da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. E aí muito se falava, a medida protetiva é um papel, né, que impede que aquele agressor se aproxime da vítima, mas a medida protetiva é muito mais do que um papel, né? É uma decisão judicial que vai impedir que aquele agressor se aproxime da vítima, sob pena também dele ser responsabilizado pelo descumprimento dela. E aí, eu não sei exatamente o índice atual, mas é altíssimo o índice de cumprimento das medidas protetivas. E quando é descumprida, aí sim que há a importância de entrar uma patrulha, um botão do pânico, né? Outros instrumentos para resguardar o cumprimento das medidas protetivas, principalmente de urgência. Exatamente. Nós temos inúmeras pessoas, agressores, que foram presos, né, por descumprir a medida protetiva. Então, acredito que talvez até a patrulha de Carla já tenha cometido essa prisão, né, de realmente prender um agressor que deixou de cumprir a medida protetiva. Mas antes, a senhora estava falando sobre essas ações nos eventos, né? Também fazemos as ações preventivas. E essas ações preventivas fazemos questão de estar presente nos grandes eventos públicos para que realmente as mulheres elas se sintam seguras, né? E para que elas possam se divertir sem que o agressor se aproxime ou sem que haja qualquer tipo de agressão naquele evento contra a mulher. Então, a presença das nossas patrulhas, elas realmente dão segurança para que não ocorram casos de violência contra a mulher. Além disso, nós temos outros trabalhos preventivos, como as palestras em escolas, né? É um trabalho muito significante, pois eu acredito que nós precisamos realmente desconstruir o machismo cultural. E como é que vamos desconstruir? Vamos desconstruir nas escolas, na base, mostrando que realmente devemos não existir nenhum tipo de violência de gênero. Então, estamos também presentes em palestras, em blitz educativas, né, em eventos. Então, também fazemos, além das visitas às assistidas, o trabalho preventivo, com divulgação, inclusive, juntamente com a Sengide, né, que está sempre nos eventos. A gente tem uma rede de apoio estadual excepcional para realmente apoiar essas mulheres. Então, o que a gente necessita é que elas consigam se libertar, elas consigam deixar a dependência emocional e consigam denunciar, né? E aquelas que não consigam denunciar, que possamos denunciar por elas. E é isso. Nós tivemos uma experiência recente muito exitosa, né? Desde o Carnaval Mais Seguro, passando pelo Não é Não também no São João, subindo a serra, indo até o Festival de Inverno, o Festival Gastronômico, e tudo com a Patrulha Maria da Penha, fazendo essa sensibilização, levando o material informativo, divulgando que a mulher que estava naquele evento, né, naquele grande evento, que a gente sabe que grande evento também vem com ele toda essa carga aí de angústia, até porque, principalmente com os grupos mais vulnerabilizados, né? A mulher, a criança, o adolescente, a comunidade LGBTQIA+, né? São públicos que muitas vezes ficam vulneráveis a vários tipos de violações, e por isso a importância de termos essa articulação. Polícia Civil, Polícia Militar, a Sengide, que é a Secretaria de Mulheres do Estado, que articula com várias outras secretarias. E a gente sabe que a patrulha é um instrumento, né, como já foi dito aqui, contra números não há o que dizer, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo um programa, um projeto que ajuda a salvar a vida das mulheres, vocês ainda encontram resistência por parte das mulheres ou pela sociedade em si, né, com o trabalho que a patrulha desempenha nessa perspectiva de salvar a vida das mulheres? Infelizmente, a gente acaba encontrando, sim, essas dificuldades. Muitas mulheres, elas têm receio, às vezes, devido ao local que moram, não quer receber a polícia na porta. Então, muitas das vezes, acabam desistindo do acompanhamento. Mas a gente tenta mostrar que é importante, que a gente pode acompanhar ela. Não quer receber na sua casa?
no seu trabalho, na casa da sua mãe, num local mais próximo, um local que você se sinta mais à vontade, para que a gente possa ir até elas onde elas quiserem. Porque, assim, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria das mulheres vítimas de violência são de grupos vulneráveis. Eu já ia perguntar, assim, a gente sabe que a violência é muito democrática, a gente está em todas as classes sociais. Agora, recentemente, né, a gente viu esse caso de Juliana, um caso que chocou todo o país, né, e aconteceu num bairro de classe média alta aqui de Natal. Então, tomou uma repercussão, acho que com aquela filmagem, mas a gente sabe que tem um perfil mais que está nesse alvo, né, das mulheres que são vítimas de violência. Então, poderia trazer, assim, se tem algum perfil das mulheres vítimas de violência. Justamente, as mulheres mais vulneráveis, que vivem em comunidades, locais de difícil acesso, muitas vezes, porque a gente faz também acompanhamentos em áreas rurais. Então, essas mulheres que, infelizmente, têm uma certa dificuldade para denúncia, têm uma certa retração a denunciar. Mas, quando denunciam, elas muitas vezes não sabem que aquele acompanhamento que vem na medida protetiva é o nosso acompanhamento. Então, às vezes, até elas se assustam quando a gente chega na porta, mas aí, com toda calma, a gente vai explicar como é que funciona o trabalho da gente, como que é o nosso acompanhamento, que aquilo ali é para o bem dela, para que ela se sinta segura, que ela tenha uma segurança garantida, para que ela veja que a patrulha está ali para ajudar ela e acolher no que ela precisar. Perfeito. E assim, a gente sabe que muitas vezes essa farda intimida, né? Intimida tanto o agressor, mas também a vítima também, naquele momento de fragilidade, ela está sendo ali acompanhada. E a importância também de saber que em cada patrulha existe uma policial feminina, né, para acompanhar, até porque a gente tem a forma de abordar, um tratamento mais humanizado, mais acolhedor. Certamente as mulheres se sentem mais seguras com a presença de uma policial feminina, né? Isso mesmo. É justamente assim que a gente tenta fazer com que elas se sintam mais acolhidas por ser uma policial feminina. Eu, particularmente, acho que a grande maioria também. Por já saber o nome, eu já chego na residência, já chamando pelo nome dela, tentando tratar com um pouco mais de delicadeza, com atenção, com o carinho necessário, até porque aquela vítima ela já sofreu um tipo de violência. Então, quando ela vê a nossa farda, essa casca grossa que às vezes a gente chama, acaba intimidando, mas a gente tenta tratar com o carinho necessário, com o cuidado necessário para que essa visão, para que tire essa visão dela. Perfeito. E na visão das senhoras, o que é que vocês acham que deveria ainda, que está faltando em toda a sociedade, né? Essa consciência coletiva para se engajar nessa luta, né? Para não tolerar esses casos de violência, né? Essas situações. A gente vê muito chocante, né? Num caso como esse de Juliana, com a repercussão nacional, e ainda tem comentários, né? O que é que ela falou para ele ter reagido dessa forma? Como que qualquer coisa que ela tivesse falado justificasse tamanha grosseria e tamanha selvageria daquele ato, né? Então, assim, eu acho que falta ainda muito essa consciência coletiva da sociedade, mas vocês que têm mais experiência até, que estão na lida diária, o que é que vocês acham que falta em toda a sociedade para se engajar nessa luta e se engajar na programação, nas ações do Agosto Lilás também? Precisamos realmente que a sociedade ela tenha consciência de que a mulher ela pode estar ou fazer o que ela quiser, né? Precisa que se respeite, precisa que realmente exista empatia. Então, nós precisamos saber que violência, seja ela qual for, ela não vai acrescentar em nada, vai destruir. Então, temos que respeitar, sabemos que isso lida com vidas. Então, a gente precisa que realmente haja o respeito, haja a empatia, que as mulheres elas não têm que se sentir submissas. Quantas delas sofrem violência psicológica, né, por ser tratada com inferioridade? Isso aí leva a uma depressão, isso aí leva a uma situação da mulher se sentir diminuída. Então, a gente precisa que realmente haja o respeito, que as pessoas elas procurem cada vez mais se colocar no lugar dos outros. Se sabe que uma vizinha sofre esse tipo de violência, se sabe que um parente, seja qual for, está sofrendo qualquer tipo de violência, oriente, converse, se coloque no lugar do outro, para que realmente a gente possa ter um mundo melhor e de mais respeito às mulheres. É isso, essa consciência coletiva, né? Desconstruir o que muitas vezes é naturalizado.
Uma criança que vê, por exemplo, um pai agredindo a mãe, ele chega na escola e vai xingar a coleguinha achando que é naturalizado, que é comum, que é banal. Mas certamente, se ele não for desconstruído com esse pensamento, ele vai ser potencial agressor futuro, né? Exatamente. Então, por isso a importância de estarmos nas escolas. E aí, durante todo esse mês, também iremos discutir aqui, falar sobre um projeto PROMAP, que é o Programa Maria da Penha Vaz Escolas, que tem essa importância de discutir a perspectiva da violência de gênero, sim, no ambiente escolar, para a gente criar uma nova geração consciente, né? E Exatamente. que respeite. Eu acho que se a gente exercitasse mais a palavra respeito, muitos dos casos que nós estamos vendo diariamente aí não estaria acontecendo, né? Porque teria essa consciência. Hoje em dia, você vê uma criança, quando você baixa o vidro, vai jogar um papel no chão do carro, ele já recrimina. Por quê? Porque ele foi educado para dizer que aquela ação é errada. Então, que a gente consiga também desconstruir termos, frases, músicas, né? Então, a gente tem que atuar em várias frentes. Por isso, a importância desse mês, desse chamamento a toda a sociedade, fazendo essa sensibilização. E eu estou bem entusiasmada, porque eu tenho recebido aqui diariamente convite, né, de prefeituras municipais para se discutir nas escolas, em audiência pública, caminhada, enfim. Então, até empresas públicas e privadas também para discutir com os seus funcionários, porque muitas vezes, e acho que as senhoras concordam, né, muitas vezes as mulheres nem se reconhecem que estão em situação de violência. Elas acham que amou demais, que porque pegou o celular porque é ciúme demais, aí ele ama demais. Não, ela está vivendo uma violência e que muitas vezes é não visível, né? Que não deixar marcas físicas, né? Mas tem, muitas vezes, sequelas e danos para o resto das suas vidas, que é a violência psicológica, que também é um desdobramento da Lei Maria da Penha, tipificar os outros tipos de violência, a sexual, a patrimonial, a moral e a psicológica também, além da física, né? Então, é um mês para a gente dar visibilidade a todas essas conquistas, né? Para a gente estar hoje aqui, certamente, as senhoras enfrentaram dificuldades na corporação por ser um ambiente predominantemente masculino, né? E hoje já tem esse ambiente mais acolhedor. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que bom que a gente hoje conta com o Estado, que tem uma boa articulação com a segurança pública. Eu estive recentemente no encontro de gestoras em Brasília, e as secretárias dizendo que não conseguia nem marcar, agendar uma audiência com o secretário de segurança. E aqui, em todas as nossas ações, nós temos a participação, seja da patrulha, seja da Polícia Civil, da Delegacia Especializada, porque é inimaginável a gente pensar em uma política pública que acolha a mulher sem pensar na segurança, no acompanhamento humanizado da segurança, dos nossos agentes de segurança, né? Porque a gente sabe que é inadmissível fazer campanhas, divulgar os canais e a mulher ser revitimizada por um operador de segurança. Não, e a gente tem aqui capacitação, formação para possibilitar esse ambiente mais seguro e acolhedor que encoraja essas mulheres a ir à frente com a sua denúncia, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Falar não é fácil, falar é difícil, mas que não pode ser uma opção, que a gente possa denunciar. Então, meninas, nesse mês todo, né, a programação está bem intensa. Eu quero agradecer, né, esse espaço, essa disponibilidade, porque eu sei que a agenda está bem cheia, mas eu queria que vocês passassem um pouco do calendário, das ações que nós estamos aí articulando, né, em todo o estado do Rio Grande do Norte. No dia 7, nós tivemos a Blitz educativa, né, em 2 pontos da cidade. O dia 7 foi o dia realmente de celebração dos 19 anos da Lei Maria da Penha. Não tivemos só aqui na capital, e sim todo o estado tivemos a Blitz educativa. Estamos tendo palestras nas escolas em todo o estado, né? O Alto Oeste, todo dia chega um ofício de uma cidade pedindo uma palestra no Agreste, e assim estamos bem empenhados aqui também na capital. Teremos a Caminhada Lilás, convido você a se vestir de lilás e no dia 16 de agosto caminhar conosco. A caminhada sairá da frente do Bosque das Mangueiras, então nós precisamos estar unidos para defender esta causa, né? Então, contamos com toda a sociedade, vistam lilás neste mês de agosto. Eu digo que neste mês o nosso coração veste lilás, para combater realmente a violência contra a mulher. Denuncie, nós temos o 180 para denúncias,
nós temos o 190 para o atendimento de ocorrências. Então, se for uma ocorrência de violência ou qualquer outro tipo de ocorrência que esteja ocorrendo, é o 190. E se for para realizar a denúncia de violência contra a mulher, violência doméstica, é o 180. Então, nós estamos aqui prontos para realmente dar segurança a estas mulheres. Participem das nossas ações. Dia 16, a caminhada. Dia 22, estaremos nos trens, né, secretária, fazendo a divulgação e as palestras nas escolas. Perfeito. Mas a gente sabe, né, que apesar de toda essa divulgação, dessa sensibilização, não é uma tarefa fácil de denunciar. Porque muitas vezes a mulher vai denunciar quem ela ama, quem bota comida em casa, quem paga o aluguel, né? Então é uma tarefa é um caminho muito longo para poder fazer com que ela possa se encorajar e denunciar. Então eu queria aqui que vocês pudessem, nessas palavras finais, deixar também uma mensagem para as mulheres que estão vivendo a situação de violência, que já passaram, estão vivendo, ou conhecem alguém que está vivendo, né? Que caminho percorrer, que mensagem trazer para essa mulher, até para saber que existe uma vida para além de uma violência. Que ninguém merece viver triste, angustiado, oprimida, né? E sendo vítima de violência, né? Então, deixa aqui a mensagem para as mulheres. Nós temos as buscas ativas também, que é um dos nossos programas. Carla, fala da busca ativa rapidinho, para que as mulheres, quando forem pegas de surpresa, uma visita na casa delas, saberem que elas poderiam ter denunciado, né? Mas quando não conseguem ir sozinha, tem a busca ativa. Então, essa busca ativa são para aquelas mulheres que não estão com a medida protetiva de urgência? Isso. Então, tem um caso para passar para vocês. E que não denunciaram. Pronto. É importante, né, saber que aquelas mulheres que também não deram passo, não estão com a medida protetiva, elas também têm a oportunidade de ter esse acompanhamento da patrulha, que eu desconhecia. Isso mesmo. A busca ativa, ela chega para a gente como uma denúncia que, digamos, ficou inacabada. Muitas vezes o vizinho denuncia aquela mulher, aquela situação que uma mulher está passando, alguma coisa assim, e naquele momento uma viatura foi lá, mas ou não conseguiu localizar, não conseguiu resolver, nós vamos lá, geralmente no dia seguinte ou 2 dias depois, a gente tenta encontrar aquela mulher, conversa com ela, pergunta o que aconteceu, tenta entender aquela situação. Muitas vezes a gente acaba indicando a denúncia, e até acompanhando para que ela possa denunciar, para que ela possa solicitar o acompanhamento da patrulha. Então, assim, muitas vezes as mulheres, através daquela visita que a gente faz da busca ativa, ela toma a iniciativa. Uma iniciativa que ela não teve no momento da agressão, mas a gente acaba esclarecendo que ela pode contar conosco, que a patrulha está ali para acompanhar, para ajudar. Então, aquilo ali abre os olhos dela para a situação. Às vezes é um empurrão que falta, né, e aquele acolhimento também, ela saber que ela vai denunciar, mas é que ela não está só, que ela conta com essa rede de apoio de pessoas que estão preparadas ali para apoiar quando ela tomar essa atitude da denúncia. Isso. Muitas vezes elas acham que se denunciar vai ser pior. Se denunciar pode correr o risco realmente de ser mais agredida ou de ser até mesmo morta, né? Então, a gente mostra através da busca ativa que ela tem que denunciar, aí sim que ela vai estar segura, aí sim que ela vai sair desse ciclo de violência. Então, não ache que está segura se você não denunciar. A sua segurança só vem a partir do momento que você denuncia, né? Ele dá os sinais de que pode chegar a agredir e ser fatal. Então, se ele dá os sinais, sua vida, ela realmente vale mais. Então, pense em você, seja forte, denuncie. É isso, e saber que essa situação pode ser muito mais grave se ela não denunciar. Exatamente. Então, o caso é esse, de 1.000 mulheres que foram acompanhadas, todas estão vivas. Infelizmente, dentre essas 11 que perderam suas vidas, muitas não tinham acionado a rede, né? Então, a importância da denúncia. Então, é isso, meninas, eu quero agradecer imensamente aqui pela oportunidade, pelos esclarecimentos, né? Por estar fazendo parte desse projeto aqui com esse podcast, em parceria com a Band, com o governo do estado, para que a gente possa ampliar esses canais de denúncia, mostrar que existe uma rede preparada de proteção às mulheres vítimas de violência. E durante todo esse mês nós iremos aqui trazer também novos serviços, novos acompanhamentos, em várias perspectivas, seja na segurança, na educação, na assistência. Hoje a gente conta também com a casa de acolhimento, aquelas mulheres que estão em extrema vulnerabilidade, não tem para onde ir,
ela vai ser acolhida por uma casa de acolhimento. Então, dizer que fiquem conosco, né, nos próximos episódios. Esse daqui vai ficar disponível aqui no canal do YouTube da Band RN. E a nossa próxima convidada é com a delegada-geral de polícia, da Polícia Civil, doutora Ana Cláudia Saraiva, que vai trazer também a perspectiva da Polícia Civil nessa rede de enfrentamento às mulheres vítimas de violência. Então, agradecer e dizer que esse é o RN que está unido em combate à violência contra as mulheres aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, se viu, ouviu, não pense duas vezes, denuncie, diz que 180, diz que 190 e ajude a salvar a vida das mulheres. Muito obrigada.